3h30, nosso entrevistado está conosco, Zaidan. Com muita honra, recebemos aqui na Bandeirantes o economista Alexandre Schwartzman, que foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central e alguém que eu sempre tive a alegria de ler, inclusive na Folha de São Paulo, né? E hoje nas suas postagens e textos acadêmicos e de forte qualidade intelectual que o Schwartzman nos brinda com regularidade, um dos melhores analistas de economia do país. Tudo bem, Alexandre? Uma honra receber você aqui na Bandeirantes. Uma honra para mim depois de ouvir isso tudo. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Ronald. Imagina. Bom, outro dia, Alexandre Schwartzman, nós ouvimos aqui do Delfim Neto, que é colaborador da Bandeirantes, ele disse o seguinte: olha, eu estou achando que tudo que está se falando no Congresso sobre reforma tributária está meio em cima da perna. Eu acho que seria necessário ouvir especialistas durante muito tempo para não se fazer um puxadinho e chamar de reforma. Você, Alexandre Schwartzman, como é que análise você faz das propostas feitas até agora? Ontem o Paulo Guedes entregou parte, né, daquilo que o governo ficou no básico, né, a unificação dos tributos e tal, parece que deixou o mais difícil para depois. Como é que você tem acompanhado esse debate? Qual a sua opinião a respeito da provável reforma tributária que teremos? Olha, existe uma proposta que eu acho tecnicamente muito boa, formulada por especialistas. No caso, o pessoal do Centro de Cidadania Fiscal, é o trabalho que foi encabeçado pelo Bernard Api. Eu acho que é uma proposta ambiciosa, né, de unificação de vários tributos. Então, seria PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, enfim, não é só uma questão de unificação, mas simplificação, enfim, bastante completa, que está em discussão já há algum tempo no Congresso. O governo mandou uma proposta que tenha o mérito de não requerer uma mudança constitucional. Basta um projeto de lei, é bem mais fácil de aprovar. Agora, que é muito menos ambiciosa, que basicamente unificaria só PIS e COFINS, que não colocaria nem o IPI nessa história, e deixa de fora o ICMS, que é a fonte dos maiores problemas que a gente tem na parte tributária. Não que PIS/COFINS não tenha problema, tem vários, mas onde a encrenca de fato está é no ICMS. Se não for para mexer no ICMS, acho que o alcance disso vai ser muito limitado. Quer dizer, é um governo, quer dizer, é uma montanha que está parindo, não é nem um rato, está parindo um camundongo desse tamaninho assim, e quer vender isso como uma reforma. Acho que o impacto disso, mesmo que seja aprovado, acho até meritório que seja, mas deixa muita coisa a desejar. E isso sem entrar nas coisas que ficaram de fora, ficaram a ser debatidas, como uma provável volta da CPMF, e também, para falar a verdade, não está muito claro que essa transição da alíquota de PIS/COFINS, que seria, grosso modo, saltar de 3,65 para 12, né, se ela de fato seria neutra no sentido de arrecadar mais imposto. Eu sempre tenho uma desconfiança grande de qualquer trabalho que venha da Receita Federal. Se dá uma chance, eles enfiam a faca e enfiam com gosto. Schwartzman, você citou aí essa história de nova CPMF. O Paulo Guedes tem dito, não, é muito diferente, porque não vai incidir sobre saque e depósito, mas sobre transações eletrônicas, né? E eu já li alguns analistas dizendo que, no entanto, o efeito será muito parecido com o da CPMF em termos de produzir inflação, de incidir diversas vezes sobre o mesmo produto. Você é contra ou favorável a essa ideia do Paulo Guedes? Não, realmente essa proposta é totalmente diferente da CPMF, exceto pelo fato dela ser exatamente igual. É isso que a gente pode dizer. Tá bom, não recai sobre saque. Mas vamos falar a verdade, saque de dinheiro vivo é uma coisa minúscula hoje em dia. As transações são todas eletrônicas. Você vai fazer um pagamento, você faz um pagamento com uma TED, vai fazer um pagamento com um DOC, né? Não tem empresa, ou mesmo compensação de cheque, que também já é uma coisa que está ficando no passado. Não tem empresa que vai sacar dinheiro ali na boca do caixa e depois levar para outra pagar. Pode ser até que algumas resolvam fazer isso
para economizar nesse tributo, mas o custo é grande, né? Tem outros custos, você economiza no tributo, você paga outros custos ali, a gente tem um efeito de redução de eficiência. Não, eu acho assim, é uma péssima ideia, a gente já tentou isso no passado, não funcionou, quer dizer, funciona para arrecadar, se é isso que você quer, tudo bem, agora, como o imposto é um imposto de péssima qualidade, de fato ele é cumulativo, ou seja, cadeias produtivas que têm muitos elos, tipicamente no setor industrial, vão acabar pagando imposto sobre imposto sobre imposto. O setor de serviços, que tem cadeias curtinhas, tipicamente contrata a gente e mais ou menos morre por aí, esse adoraria ter a CPMF para não ter que entrar no bolo de pagar um imposto igual do setor industrial. Então, assim, eu vejo com muita desconfiança o apoio do setor de serviços para isso. É um setor que é pouco tributado hoje, tem essa desigualdade entre bens e serviços. Ela é uma desigualdade que não só afeta de maneira negativa a competitividade do país no exterior, porque a gente exporta bens, não exporta serviços, mas também ela tem efeitos distributivos ruins. Pobres consomem mais bens, menos serviços. Ricos consomem mais serviços, menos bens. Então, vamos fazer a tributação igual para todo mundo e abandonar de vez essa história de CPMF, mesmo que a gente mude o nome e continue mantendo a mesma coisa. Porque Paulo Guedes, se ele está tentando enganar alguém, ele não está conseguindo. Já que você falou em enganar alguém, alguns adjetivos eu pude perceber lendo coisas de ontem para hoje que deram a partir do Congresso para a reforma. Reforminha, modesta, entre outras coisas. Esse clima de esperávamos mais do que isso, afinal vocês entregaram só 25%, ou estão dizendo que estão entregando só 25% daquilo que prometeram. Pode criar um clima ainda mais indócil entre Congresso e o que o governo pretende, e aí, de alguma forma, não andar da maneira como o governo espera? Acho que, de fato, é menos do que o Congresso está discutindo agora, mas tem uma vantagem grande. Você precisa, é um projeto de lei, e no caso é uma lei ordinária, não é sequer uma lei complementar. Então você consegue aprovar uma lei ordinária com metade mais um dos presentes, respeitado o quórum mínimo. É muito inferior ao que você precisa no caso de uma reforma constitucional. Então, nesse aspecto, facilita. Para que revela uma falta de ambição muito grande, revela. Quer dizer, para que diabos o governo está ali, o governo que prometeu que jamais faria aliança com o Centrão, está entregando mundos e fundos para o Centrão, se não é para obter isso. A gente sabe por quê. Ele está fazendo isso porque, basicamente, quer criar um escudo anti-impeachment, mas não tem, de fato, a menor vontade de atacar de frente os grandes problemas que a gente está sofrendo. E lembrando, tributária é super importante, mas é um dos problemas. A gente tem administrativa, tem emergencial, tem a reforma do Pacto Federativo, que tem um monte de coisa que vai precisar de quórum constitucional. Se o governo já está abrindo mão agora, quer dizer, a gente pode ter uma perspectiva de fato muito ruim para qualquer outra reforma que venha à frente. A única parte boa dessa história é que para criar a CPMF, ou a nova CPMF, ou o nome que o Paulo Guedes resolva dar para isso, vai precisar de quórum constitucional. E aí acho que eles não têm condição de aprovar isso. Aliás, desconfio fortemente que é por isso que essa proposta não está no pacote agora. Mas estrategicamente, Alexandre, se você tivesse que mandar isso para o Congresso e buscar o impacto necessário e apoio necessário, você entende que, no que diz respeito ao ICMS, era o ponto nevrálgico que deveria ser tocado desde já, ou o governo simplesmente não mandou porque efetivamente não tinha certeza de absolutamente nada com relação aos outros 75% do que vai ser apresentado? Eu acho que eles têm medo, né? De fato, eu tenho dificuldade de entender a postura do governo. A verdade é que esse projeto do Centro de Cidadania Fiscal, que foi encampado pelo deputado Baleia Rossi, e o outro projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rolle, que estava sendo debatido no Senado, eles são muito parecidos, no sentido de unificar impostos, etc., mais ambiciosos e, aparentemente, estava se forjando um certo consenso. Se o governo tivesse uma capacidade de liderança, era aproveitar esse momento. Mas a verdade é que não tem essa capacidade. Então, o que eu acho, assim,
qual que é a melhor explicação para mim, na falta de outra melhor? É com uma palavra só, é covardia. Alexandre Schwartzman, na semana passada havia uma avaliação na Itália de que o Antônio Conte, o primeiro-ministro, que é um tecnocrata, né, como eles dizem, não é de partido algum, a popularidade dele estava crescendo pela maneira como ele está lidando aí com a pandemia e com a crise. E ao mesmo tempo, aquelas coisas típicas da Itália, já há quase uma certeza de que o governo não irá durar muito, né, porque os partidos que o integram não se entendem, etc. E uma certeza que o próprio Conte tem, que superada a pior fase da pandemia, será hora de lidar com os problemas fiscais. E aí haverá um gigantesco abacaxi para o governo italiano. É claro que agora chega esse socorrão, né? A Itália vai ficar com a maior parte dessa grana toda que a União Europeia aprovou. E quase 30% vão para a Itália, dos recursos. Agora, aqui no Brasil, em janeiro, antes da pandemia, configurada, realizada, nós falávamos em um rombo já gigantesco, mas falavam em 120 bilhões de reais. Logo depois falaram, não, com a pandemia, com aquilo que os governos têm de fazer, já vai saltar para mais de 400 bilhões. E agora eu nem sei se há um cálculo aceitável. E muita gente dizendo, não, a saída é o governo investir, infraestrutura, porque é isso que vai gerar emprego, etc. Mas com que roupa o Estado vai investir em infraestrutura? Esse problema fiscal, 2021, vai nos receber de que maneira? Essa é a grande pergunta. Na verdade, acho que os números mais recentes que a gente tem visto a esse respeito, quer dizer, aquele déficit, como você falou, estava previsto para 120, 130 bilhões esse ano, quer dizer, hoje já se fala mais de 800, sem sequer franzir a testa, já mais ou menos, 800 bilhões, e é isso mesmo. Né? E, vamos falar, é necessário, porque, enfim, a gente passou, eu sempre faço a analogia, a gente entrou numa guerra, né? Você entra numa guerra, você tem que vencer a guerra, dane-se a prudência fiscal, você, enfim, vai se endividar e vai tentar lá na frente resolver. Mas esse é o problema, quer dizer, a gente vai sair com uma dívida muito mais alta. A gente imaginava terminar esse ano com uma dívida um pouco mais alta do que do ano passado, era para sair de uns 75 para uns 78, a gente vai sair de 75 para 95% do PIB. Então, vai ter que pagar isso. Então, vamos falar assim, o governo brasileiro vai investir em infraestrutura. Assim, eu rio com uma história dessa. A gente não investe em infraestrutura nem quando tinha espaço fiscal para isso. Assim, a história de que o teto de gastos impede o gasto com infraestrutura é uma falácia gigantesca. O teto de gastos, para começar, só se aplica no caso do governo federal. Governos estaduais e municipais não estão sujeitos ao teto de gastos e, diga-se de passagem, nos últimos 3 anos, quer dizer, de 2016, quando o teto federal de gastos foi aprovado, até 2019, o gasto de estados e municípios cresceu mais do que o gasto do governo federal, porque um tinha teto, outro não tinha. Fala, então estados e municípios foram lá e gastaram na infraestrutura? Não, eles gastaram em pessoal, claro. Você tem alguma dúvida? Quando vem a história de vamos remover o teto para investir mais, não, é remover o teto para aumentar salário de funcionalismo público. Ponto final. O resto é enrolação. Né? Não temos dinheiro, a gente vai continuar se endividando. Agora, se tirar o teto, pode esquecer, aí é fim de jogo. E não é porque a gente vai investir mais ou menos em infraestrutura, não. Aliás, se fosse sério na questão de infraestrutura, esse governo e outros, né, já teria feito muito mais concessão do que fez. A gente estou há 1 ano e meio com este governo ouvindo falar em projetos de concessão. Eu passei 2 anos e meio ouvindo falar de projetos de concessão do governo Temer. E passei 5 anos e meio ouvindo falar dos projetos de concessão do governo Dilma. E o que saiu foi muito, muito pouco. Então, assim, se fosse sério, já teria feito isso daí, passando para o setor privado que está louco para investir em infraestrutura, tem vontade, tem dinheiro, mas a gente não faz isso. E eu me pergunto por quê. Quer dizer, eu sei a resposta, mas enfim. Aliás,
Tem aquele negócio do trem-bala, né? Que o trem-bala não existe, mas as empresas que tocam o trem-bala que não existe estão lá, pagando Pois salário e tal. exato. Bom, a Telebrás está aí, gente. É. Né? A Telebrás está aí. Quer dizer, emprego para alguns não falta, falta para os mortais aqui, né? Eu nem posso reclamar, porque, enfim, quanto pior é a situação, mais querem ouvir o economista falar. Agora, caramba, assim, a gente está vendo ali, quer dizer, quem está mantendo emprego está mantendo com menos salário, tem um monte de gente que está tendo que sobreviver com R$ 600 por mês, etc. Assim, você perde assim, um grama de sacrifício dos funcionários públicos, do judiciário, do Ministério Público, do Congresso, assim, ninguém dá um centavo. Aliás, o Supremo esperou 20 anos para tomar uma decisão acerca da constitucionalidade daquele item da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite redução proporcional de salários e jornada, né, que foi aplicada, inclusive, ao setor privado agora, mas é aplicada ao setor público, não. Aí, a irredutibilidade de salário. Irredutibilidade de salário só vale para a casta que está ali encastelada, literalmente, no funcionalismo público. Para o setor privado, vai redução de salário e jornada quando não vai perder o emprego. E depois ainda o funcionalismo vai falar, mas também o setor privado tem FGTS que a gente não tem. Aliás, não teve nenhum parlamentar que não tenha recebido lá em Brasília menos de R$50 mil neste mês, porque teve o adiantamento de metade da verba que eles recebem para o Natal, a verba natalina. Ninguém pensou em cortar esse negócio. Vai, Zaidan, a sua última. Verba natalina, né? É demais. É vergonhoso, né? É o auxílio peru, né? É vergonhoso, vergonhoso. Agora, o Schwartzman, a última da minha parte aqui, um tema que, aliás, a gente vai abordar daqui a pouco. Se essa ajuda natalina para os deputados é vergonhosa, nós temos essa grande vergonha nacional, que é a situação do saneamento básico, né? Metade da população alijada desse troço. E agora há movimentos aí interessantes para que haja solução. Fala-se em atingir mais de 90% da população até 2033, e isso com investimento privado, com parcerias, etc. Você acredita, apesar das resistências de alguns governos estaduais, tem lá suas empresas e tal, agora vai? Eu acho que melhora. Eu confesso, eu não sou um grande especialista no tema, quer dizer, eu vou aqui opinar muito mais como um leitor de jornais do que alguém que tenha feito alguma pesquisa. Então, assim, eu sou realmente um leigo no assunto. A minha impressão é que vai abrir oportunidades para alguns estados que desejam fazer isso. Agora, quem não quiser fazer, quiser manter o status quo, apesar do veto presidencial, né, que provavelmente vai ser derrubado, né, exatamente, eles não vão querer fazer, quer dizer, o veto justamente impedia a renovação automática por 30 anos da concessão de saneamento para as empresas existentes, né. Esse veto vai ser derrubado, provavelmente, o que significa que muitos dos estados vão simplesmente prorrogar por mais 30 anos o contrato de concessão que ele tem com as suas próprias empresas. Então, nesse lugar, o progresso nos próximos 30 anos vai ser exatamente o mesmo progresso que a gente viu nos últimos 30 anos, qual seja, nenhum. Mas, pelo menos, quem estiver disposto, quem for mais sério, quem estiver mais preocupado com esse assunto, vai ter uma oportunidade de fazer. Então, não acho que isso vai resolver o nosso problema, não. Eu acho que abre a possibilidade de resolver para quem quer resolver. O que, sim, se tratando do Brasil, já é um baita salto para frente. Agora, não tem mágica, né? A gente tem essa ideia de que a gente mudar uma lei muda tudo. Não muda. Não muda. Acho que o que muda é uma certa atitude política, pressão da população pelos serviços e, enfim, a ideia de que se você for um bom gestor vai ser recompensado. Nem sempre é verdade, particularmente nessa área de saneamento, que enfim, é um negócio que os investimentos maturam em período muito maior do que o mandato de qualquer governador ou prefeito. Mas
de novo, abre a possibilidade ali para aquele punhado de gestores sérios que existe no país, porque existe um punhado, esses caras vão poder avançar nessa área e quem estiver vivendo nessa área vai ter o benefício disso. Agora, quem não tiver, vai continuar esperando, porque muito provavelmente vai continuar na mão das mesmas empresas que não fazem nada há muito tempo. Nada do ponto de vista de saneamento. Obviamente, elas continuam pagando religiosamente em dia todos os diretores e todos os aspones que são nomeados para cargos dessas empresas. Alexandre Schwartzman, como você disse, né, o governo dá motivos para que a gente tenha que ter contato sempre com economistas competentes como você para nos explicar tudo que está sendo feito. Então nós vamos ter inúmeras outras oportunidades para falar sobre reforma tributária e vai ser um prazer poder ouvi-lo novamente. Muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Obrigado pelo convite e contem comigo. Um grande abraço. Valeu, até mais.